E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a análise completa do XPPR11, um fundo imobiliário de lajes corporativas. Então, antes aquele aviso, esse conteúdo tem caráter 100% educativo, não é nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, e o investidor deve levar em consideração seu perfil de risco e analisar mais profundamente o ativo. Falando um pouco da gestora, então a gestora é a XP Asset Management. Ela é uma empresa do grupo XP, já foi adquirida em 2018. Ela tem mais de 94 bilhões de ativos sob gestão, divididos em renda variável, renda fixa, imobiliário e indexados, entre outros. E a fonte é do próprio site deles, atualizada agora em 31 de 12 de 2020, então está bem fresquinho. Então a gestão vem com mindset inovador e eficaz. A gente vê em outros fundos que eu já fiz análise, aqui em cima, se você clicar, você vai ser direcionado. Fiz análise já do XPLG e do XPML. A gente vê que ele vem com esse mindset sim de desenvolvimento e outras coisas nos fundos. Então, a equipe conta com mais de 120 profissionais altamente qualificados e dedicados à gestão de risco e preservação de capital dos mais de 900 mil investidores. Falando um pouco do fundo, né, o objetivo do fundo basicamente é ganhos pela aquisição de exploração comercial, que é basicamente os aluguéis, né, sendo preponderantemente aí nas lajes corporativas, que são os escritórios, a parte de educação e hospitais. Mas vale colocar um ponto aqui que apesar dele se denominar híbrido por conta do objetivo do fundo levar em consideração as lajes, educação e hospital, mas eles hoje só têm lajes corporativas, tá? Não tem nenhum edifício em educação e nenhum edifício em hospital. As informações gerais do fundo, então ele abriu em dezembro de 2019, é um fundo muito novo ainda, né? O patrimônio dele está em 651 milhões de reais e o número de cotistas é aproximadamente 36 mil cotistas. O foco de atuação, como eu disse, é escritório, educação e hospitais. A gestora é a XP Vista, o administrador é a Vortex. A taxa de administração é de 0,95 a 0,75 ao ano, em regra de cascata, que eu já vou falar daqui a pouco para vocês. E a taxa de performance, sim, ele tem taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, que o benchmark dele é o IPCA mais 6% ao ano. A taxa de administração dele, na regra cascata, é o seguinte: ou ele vai cobrar em cima do valor contábil do patrimônio líquido ou do valor de mercado, qual deles for maior. Então, hoje, a regra de cascata é 0,95 ao ano para até 500 milhões, 0,85% ao ano de 500 a 1 bilhão e 0,75% ao ano acima de 1 bilhão. Hoje ele está com o valor do patrimônio líquido maior do que o valor de mercado e está aqui na faixa dos 600 e poucos milhões, como eu falei agora há pouco. Então a taxa é de 0,85% ao ano. Vale ressaltar que ele tem um valor mínimo mensal de 25 mil reais, atualizado anualmente por variação do IPCA. Caso o valor fique abaixo, com 0,85% ao ano, quando pegar mensalmente, se ele der menor do que 25 mil, vai ser pago 25 mil reais. Ele é um fundo com prazo indeterminado. Hoje ele conta com 0,67% do IFIX, que é o total do índice de fundos imobiliários, e ele já fez duas emissões concluídas, né? E a última foi agora em 11 de 2020. Então é um fundo que vem aí forte com algumas emissões para crescer o fundo. Então já já provavelmente ele deve chegar ali num bilhão de patrimônio. Logicamente, né, se ele conseguir fazer ótimas alocações dessas emissões. Falando um pouco da liquidez do fundo, o volume médio diário de negociação está em torno de 2,2 milhões de reais. Ele está presente em 100% dos pregões, como a gente vê aqui embaixo, né, nos últimos 12 meses ele estava em 100% dos pregões. E foi negociado aproximadamente 520 mil cotas, dados de janeiro, né? Olhando o mês de janeiro como um todo. Sendo negociado 2,2 milhões de valor diário, então quem for investir um valor menor que esse, ele é um fundo bem líquido. Falando um pouco dos proventos, né? No último mês ele pagou 0,48 centavos, em cima do valor da cota atual, deu 0,61 de dividend yield. Porém, né, a cota dele está ali em torno de 78, 79 reais. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, ele pagou um total de R$ 7,8 reais com 9,90% aí de dividend yield. E desde quando ele já abriu o IPO, em dezembro de 2019, ele já pagou um total de quase R$ 9 reais, com yield de 11,26 em cima do valor da cota atual. Então aqui está, né, nos meses, a faixa azul é o que ele pagou todos os meses e a faixa cinza é o quanto ele teve de resultado no mês. Então a gente pode observar que ele vem com uma estabilidade até que ok aqui nos pagamentos. Ele teve só uma oscilação aqui no meio, mas foi muito por conta do vencimento de contrato de um dos clientes. Mas ele já voltou a normalizar ali na faixa dos quase 50 centavos. A vacância física dele hoje está em 18%, e os dados é que a inadimplência líquida está em 0%.
Então ele vem aqui com a evolução da vacância, né, que ele traz no relatório de janeiro, que ele não tinha nada e começou justamente ali pós-pandemia, né? Mas ele vem até com 18%, que, considerando que ele está hoje só em laje corporativa, é um valor até que comum dentro dos fundos de lajes, né, de escritórios. Falando um pouco do portfólio, hoje ele tem 94% do portfólio em imóveis, 1% em cotas de fundos imobiliários e 5% em renda fixa e outras aplicações. Esse ponto que ele tem em renda fixa é em relação ao caixa, que ele também vai utilizar, porque a gente vai ver mais para frente que ele tem um imóvel que está em construção, em obra, e ele está fazendo os pagamentos. Então, o setor de atuação dos locatários, né, dos clientes, então 40% é serviços financeiros, 28% é FL Plaza, que é o que está em obra, ele ainda não concluiu, 9% industrial, 9% tecnologia, 6% em produção cinematográfica e 8% em outros. Olhando muito pela receita imobiliária, tá? 30% do FL Plaza, 26% da Cielo, então a gente vê aqui que 57% dele está na mão de dois clientes. Concentração bem elevada, porém, como ele é um fundo novo e ele está com outros ativos em obra, provavelmente isso ele vai acabar diluindo quando ele fizer novas aquisições e novos aluguéis para novos clientes. Olhando para a composição física, né? Então, pela área bruta alocável, pelo espaço do metro quadrado, 27% está com a Cielo, 25% com a FL Plaza, 7% com a HP, 7% com a Elopar e 34% com outros. Então a gente vê também que está bem concentrado aqui, 52% da área física está com esses dois maiores. Falando por tipologia de contrato, ele tem 100% dos contratos típicos. E falando um pouco da correção dos contratos, 98% dos contratos são base IGPM, 2% somente em IPCA. A gente viu aí no último ano que o IGPM veio bem elevado, então esse é um ponto positivo aí em relação à parte dos aluguéis a serem renovados. O vencimento dos contratos, ele tem uma boa parte aqui com vencimento dos contratos para esse ano agora de 2021, com 39%, porém, na sua maioria, ele está depois de 2023. Então, vamos ver como é que o fundo vai reagir com essa renovação dos contratos aqui, nesse ano de 2021, mas está até tranquilo, controlado, que está para depois de 2023, a sua grande maioria. E o revisional dos contratos, né, em 2020 ele teve 12%, em 2017 ele tem 17%, em 2022 ele está com 52%, então a grande maioria das revisionais está no ano que vem. E para 2023 para frente tem 18%. Falando um pouco da distribuição, então hoje ele conta com 6 imóveis, 5 imóveis já ativos e um imóvel em construção. Então ele tem o edifício de Rebouças, com uma área bruta locável de 1.000 metros quadrados. Ele tem um box em São Paulo também, no bairro Vila Madalena, com área bruta locável aí de aproximadamente 900 metros quadrados. O Faria Lima Plaza, que é o que está em obra, né, que está em construção, vai ter 16 mil metros quadrados, mais ou menos, de área bruta locável. Tem o edifício Santa Catarina, em São Paulo, no bairro Bela Vista, com 1.000 metros quadrados. E aí tem dois grandes edifícios aqui, o edifício E-Tower, em Barueri, com 23.500 metros quadrados de área bruta locável. E o edifício Corporate Evolution, com 33.600 metros quadrados de área bruta locável. A gente pode ver que ele está só no estado de São Paulo, né? Ele não está diversificado em várias regiões. Falando então um pouco do resumo, hoje ele tem 5 ativos performando e um ativo em obra, um total da área bruta alocável de 76.500 metros quadrados, porém 16 mil é o ativo que está em obra, então ele está com 60 mil ativo. Ele tem 16 contratos de locação e a vacância física está em 18%. Então, trabalhadores, se vocês já estão gostando do conteúdo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para você receber todos os conteúdos novos que eu trago toda semana. E bora continuar aqui que ainda tem mais. Falando um pouco dos ativos imobiliários, né? Esse aqui é o edifício de Rebouças, ele tem uma participação de aproximadamente 15% total do edifício, porém as lajes que ele tem, ele participa de 100% das lajes. Esse é um ponto interessante, que todas as lajes que ele tem, 100% da laje é dele, então o andar inteiro é dele, porém tem a participação dele dentro do edifício. O edifício Corporate Evolution, ele tem 65% do edifício, então ele tem 100% das lajes também. Os outros três edifícios ativos é o Box 298, com quase 29% da participação do edifício. O edifício Santa Catarina, com aproximadamente 3,5% do edifício lá no Bela Vista. E no Alphaville Industrial, o E-Tower, ele tem aproximadamente 60% do edifício. E o edifício que está em construção, o Faria Lima Plaza, o FL Plaza, né, ele está com uma previsão de conclusão de obra para o terceiro trimestre de 2021. Em meados de julho, agosto e setembro, no máximo, ali as obras devem ser concluídas. E após a conclusão, já o fundo vai deter 40% do total
das cotas de sociedade do edifício. Então, 40% do edifício vai ser dele. Então, tem aí uma chance de locação já do edifício logo esse ano e começar a aumentar o provento em cima disso, e isso vai refletir para os cotistas. Trazendo aqui um pouco do fluxo financeiro, então, em janeiro de 2021, ele teve uma receita de aproximadamente 4,4 milhões, 600 mil reais de despesa, e o resultado dele ficou de 3,8 milhões, e ele teve um rendimento distribuído de 3,5 milhões. Então ele está até acima dos 95%. A distribuição média por cota foi de 48 centavos. Porém, quando a gente olha nos últimos 12 meses, ele teve um resultado de aproximadamente 38 milhões e uma distribuição de 36,8 milhões, também acima dos 95%, que deu um yield aí de 0,65. Porém, ele está distribuindo de acordo, e a mais que ele distribuiu antes também tem vencimento de contrato aqui, então a tendência é ficar em torno do 0,5 aqui, 0,48, 0,5 de distribuição de proventos. Porém, como eu já trouxe, terminando ali a obra do FL Plaza, provavelmente isso aqui deve aumentar se ele conseguir fazer a alocação do ativo. Então, bora para o resumão. Ele é um fundo multimóvel, multiinquilino, porém ele é monorregião, ele só está no estado de São Paulo. Porém, também ele é um fundo novo e tem um viés de desenvolvimento, então tem obras para conseguir um ganho maior para o cotista no futuro. Então, a gente já sabe também que a gestora é uma gestora que vem com esse viés forte de desenvolvimento, tanto para o XPLG, né, a gente viu bastante. Então, eu acho que é um fundo que tem aí um futuro pela frente, porém, ele está dentro de um setor que é um setor que foi bem afetado aí pela pandemia, que são de lajes corporativas. E, apesar do objetivo dele colocar ele como híbrido, né, que ele pode atuar também em edifícios de educação e hospitais, o foco dele hoje está em laje corporativa. Então, vamos ver como vai ser a evolução do fundo. E aí eu deixo para vocês, trabalhadores, se vocês são cotistas do fundo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês não são, se vocês têm intenção de virar cotistas ou não, ou o que vocês acharam se é um fundo bom para longo prazo ou não. Eu vou pedindo que vocês deixem seu like, ativem o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago durante a semana e se inscrevam no canal. Valeu, trabalhadores, obrigado.